Capítulo 10, segundo Crônicas, subtítulo, a divisão do reino. Roboão foi para Siquém, porque todo Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel vieram e disseram a Roboão: Teu pai pôs um jugo pesado sobre nós. Agora alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Voltai a mim daqui a 3 dias. Então o povo se foi. O rei Roboão buscou conselho com os anciãos que tinham servido seu pai Salomão, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: Como aconselhais que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: Se fores bondoso para com este povo, lhe agradares e lhe disseres boas palavras, então eles serão teus servos para sempre. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos e buscou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Ele lhes perguntou: Que aconselhais que respondamos a este povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: Assim dirás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Jeroboão veio com todo o povo a Roboão ao 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. O rei Roboão lhes respondeu asperamente e, deixando o conselho dos anciãos, falou-lhes conforme o conselho dos jovens. Meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. O rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aias, o Silonita. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a lhe dar ouvidos, respondeu-lhe: Que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, cuida de tua casa, ó Davi. Então todo Israel foi para sua casa. Mas Roboão reinou sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado do trabalho forçado, mas os israelitas o apedrejaram e ele morreu. O rei Roboão subiu depressa em seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi até o dia de hoje. Capítulo 11, segundo Crônicas, subtítulo: Deus proíbe a guerra contra as 10 tribos. Quando chegou a Jerusalém, Roboão convocou 180.000 homens de elite, treinados para a guerra, da tribo de Judá e Benjamim, para lutarem contra Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão. Mas a palavra do Senhor veio a Semaias, homem de Deus: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque isto vem de mim. Então eles atenderam à palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e construiu cidades para fortalezas em Judá. Edificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressá, Zif, Adoraim, Lax, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron, que estão em Judá e em Benjamim, como cidades fortes. Fortificou essas cidades e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. Ele equipou cada cidade com escudos e lanças, e as fortificou muito, de modo que manteve o domínio de Judá e Benjamim. Subtítulo: Os fiéis de Israel buscam refúgio em Judá.
Os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel também recorreram a ele de todos os seus territórios, pois os levitas deixaram seus bens e os arredores de suas cidades e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram para que não exercessem o ofício sacerdotal ao Senhor. E Jeroboão constituiu sacerdotes para si, para os altares, para os deuses em forma de bode e de bezerro, que tinha feito. Além desses, de todas as tribos de Israel, os que haviam decidido no coração buscar o Senhor, Deus de Israel, também vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e apoiaram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Roboão tomou Maalate, filho de Jeremote, filho de Davi, por mulher. Ela era filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Semárias e Zaam. Depois dela tomou Maacá, filho de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maacá, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maacá, chefe e príncipe entre seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Também usou de prudência, espalhando todos os seus filhos por entre todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes fartos suprimentos, e procurou muitas mulheres para eles. Capítulo 12, segundo Crônicas, subtítulo: Sisaque invade Judá. Depois que o reino de Roboão se estabeleceu e o rei havia se fortalecido, ele deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Por eles terem transgredido contra o Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, no 5º ano do rei Roboão, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável o exército que veio com ele do Egito, líbios, suquitas e etíopes. Ele conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaias foi encontrar-se com Roboão e com os chefes de Judá que tinham se reunido em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me abandonastes, por isso eu vos entreguei na mão de Sisaque. Então os chefes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles haviam se humilhado, a palavra do Senhor veio a Semaias: Não os destruirei porque eles se humilharam, mas lhes darei auxílio, e a minha ira não será derramada contra Jerusalém por intermédio de Sisaque. Entretanto, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. E Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, levou os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo. Levou até os escudos de ouro que Salomão havia feito. O rei Roboão fez escudos de bronze em lugar deles, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta do palácio do rei. Todas as vezes que o rei entrava no templo do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois colocavam de volta na sala da guarda. E a ira do Senhor se desviou dele porque se humilhou, de modo que não o destruiu completamente, porque ainda havia coisas boas em Judá. Então o rei Roboão se fortaleceu e reinou em Jerusalém. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, a Amonita. Ele fez o que era mal,
porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Os atos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nas histórias de Semaias, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todo o seu reinado. Roboão descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, Abias, reinou em seu lugar.